você tem, por favor, pega a tua Bíblia, ela deve estar aí ao teu lado, você tem uma... Ótimo, você deve ter aí uma Bíblia. Se você vai acompanhar nesta versão, procura a página 338, se você tem essa Bíblia aqui, vai para a página 338, se não, você pode ir para Juízes, capítulo 14, e na nossa página 338, tem um número 14 aí grande, em cinza, que é o capítulo, e tem os números pequenos no lado esquerdo, e a gente vai ficar apenas nos versículos 13 e 14, tá bom? Eu queria que você abrisse o texto, e depois você passe aqui para mim, porque eu tenho uma brevíssima para a gente fazer. Combinado? Combinado? Bem? Todo mundo? Juízes 14, para que você vai acompanhar aí numa outra versão ou plataforma que não o texto em papel. Gente, hoje a gente encerra uma série, eu diria curta, de mensagens, de 3 mensagens. Nós começamos há 2 domingos atrás. Essas mensagens, elas estão disponíveis no site da igreja. Denise, elas também estão disponíveis no Facebook, na página da igreja. Então, você as encontra aí, caso você queira revisar, porque, às vezes, vir para uma série, só para te dizer, é como você está chegando no capítulo 3 de uma novela. Seria ótimo se você pudesse atualizar os capítulos 2 e o capítulo 1, portanto, as 2 mensagens anteriores. A gente tem um tema, que é começar de novo. E esse tema foi cuidadosamente escolhido em função do fato de que a gente está no mês de janeiro. O ano de 2018 começou. É um novo começo, é um novo ano. O que significa começar de novo? O que é isso? Como é que a gente pensa isso? É exatamente estas respostas que a gente está trabalhando e dando aqui nessas 3 séries. No primeiro dia, eu falei que a gente não pode começar de novo se a gente não aprender a lidar com o passado. O passado é absolutamente importante para a gente pensar o presente e o futuro. No domingo passado, a gente juntos aqui, a gente meio que destruiu a ideia de que Deus é brasileiro, porque a gente viu que Deus é pop, Deus é pontual, Deus é organizado e Deus é planejado. E a nossa cultura não nos ajuda nessas coisas. E como é que a gente pode começar de novo se a gente muitas vezes não se organiza, não planeja? Pontualidade é algo que não é forte para a gente. E o curioso é que eu mandei um link dizendo quem topa conversar mais sobre esse assunto, eu vou fazer uma pequena conferência online e você clica aí no link. 17 pessoas que clicaram, 14 pessoas disseram que estariam na quinta-feira, e eu mandei um link para todo mundo no WhatsApp, e as pessoas clicaram, baixaram o aplicativo, e é um aplicativo legal de conferência online, onde você entra e vê todo mundo. 17 pessoas disseram que assinaram o formulário, 14 disseram, vou estar presente, duas não puderam de última hora, no último dia, e aí a expectativa era de que entrássemos 12. 2 ou 3, e a reunião era para a conversa era para a gente falar sobre pontualidade, planejamento e organização. Cerca de umas 3 ou 4 entraram 40 minutos depois, é bem ilustrativo isso, mas foi ótimo, a gente conversou, batemos o papo durante uma hora, a gente conversou sobre planejamento, sobre organização, sobre pontualidade. Por que eu fiz isso? Porque eu estou querendo ajudar a gente a entender que essa palavra que a gente tem aqui no domingo, ela não se esgota aqui. Hoje, eu quero fechar essa curta série de mensagens, trazendo uma notícia fantástica para a gente, mas também grávida de enorme responsabilidade. Eu quero dizer um negócio para vocês, do fundo do meu coração, baseado aqui no texto bíblico, de que a vida, ela não é só linear, a vida é circular. Você já deve ter ouvido essa expressão essa semana, advinda de mim mesmo, porque toda quinta-feira a gente está disponibilizando no Facebook, no WhatsApp da igreja, e agora pessoalmente, que a Margarete mandou para alguns de vocês, se não para todos, a gente está mandando esse pequeno vídeo. É um vídeo de 3 minutos, que de alguma maneira sempre convida para a mensagem de domingo, e quando a gente não tiver séries,
ainda assim, a gente vai ter toda quinta-feira. Toda quinta-feira desse ano, você vai ter o desprazer de continuar a olhar para mim, mas dessa vez por 3 minutos, tá bom? Toda terça-feira, se você não está recebendo os vídeos, e a ideia é a gente compartilhar com os nossos amigos, eles estarão postos no Facebook, na página da igreja e no WhatsApp, ok? Por favor, a notícia que eu tenho para dar para a gente é que, de fato, a vida não é só linear, a vida é circular, e isso é fantástico, mas isso vai trazer alguns desafios para a gente. Os versículos 13 e 14. Os versículos 13 e 14 apontam para o seguinte, eu queria ler com você, por favor, escuta, ele está posto aqui. Eles responderam, proponha a charada, estamos ouvindo. Então ele disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Eu queria contar para vocês a história dentro da qual esse enigma aconteceu. Parte disso, o Eliseu já resolveu para a gente no grupo da igreja. Eu coloquei apenas esse enigma do que come, saiu comida, do forte saiu doçura, e disse que quem resolvesse essa charada, iria ter uma passagem para Paris, Nova York, ou Paris, Nova York, ou Nova Iguaçu, e poderia comprar em qualquer loja 30 peças de roupa. E o Eliseu, que estava ligado, foi lá e matou a charada rápido. E eu tenho a dívida de pagar a ele 30 peças de roupa. E eu vou transferir essa dívida para o Davi, porque esse é o tipo de problema que a gente liga para o Davi. E aí o Davi vai quebrar esse galho para a gente mais uma vez. Mas tem razão pela qual eu disse que quem matasse a charada 30 peças de roupa. Se não, veja. Eu queria só contar essa história com as minhas palavras, me permitam. Essa história está registrada no livro de Juízes, no capítulo 14, mas, gente, por favor, entendam que o texto tem forte traço patriarcal, tem forte traço masculino. O que eu quero dizer com isso? E isso é tranquilo, a gente precisa entender que esse foi o contexto dentro do qual o texto foi gerado. Essa história, que está posta no capítulo 14 de Juízes e avança, é a história de Sansão. Juro para vocês que na minha infância eu conheci Sansão através do desenho animado. E eu sempre pensei, até ler a Bíblia, que Sansão era um personagem de desenho animado, sei lá, atenção, antigas gerações. Hanna-Barbera, confere? Caracas, quem fez assim sabe do que eu estou falando. Olha lá. Eu pensei que Sansão fosse um personagem de, sei lá, de um desenho animado qualquer. Qual não foi minha surpresa quando eu comecei a ler a Bíblia? Que Sansão é um personagem bíblico. Mas eu não tenho dúvida de que a história dele é tão interessante que ela poderia se transformar numa história de desenho animado. A história de Sansão começa de maneira bastante interessante, porque começa com seus pais. Por que eu disse que o texto é patriarcal? Porque no texto, a mãe de Sansão não recebe nome. O tempo todo ela é chamada de mulher. Enquanto nos é informado o nome do pai de Sansão. E o pai de Sansão tinha um nome muito esquisito, Zorar. Eu fico imaginando um moleque com o nome Zorar na escola. Ou seja, a piada está pronta, vai ser o pai de Sansão e a mãe dele, Manoá era o nome dele, simplesmente, ela era estéril, e um belo dia, ela recebe no campo, a visita de um ser sobrenatural. Minha fantasia. Um anjo coberto de luz que avisa a ela que ela vai ter um filho. Ela então chega em casa e conta para o pai, para o homem. E meio que fica em suspenso, minha suposição. Eu acho que ele deve ter pensado num certo sentido. Essa mulher está vendo coisas. E aí, esse anjo volta e conversa com ela de novo, não com ele. E eu fico com pena, porque dado que Deus parece ter tido uma preferência para conversar com ela,
o texto não registra o nome dela. E aí, vai lá, conversa com ela, e ela chama-o para o encontro com esse ser iluminado. Esse ser iluminado, então, anjo do Senhor, vai lá e diz para eles, olha, vocês vão ter um filho. Mas um detalhe, esse menino será consagrado inteiramente a mim. E naquela época, naquele contexto, havia um grupo, um segmento da religião judaica, que eram chamados nazireus. Aquelas pessoas que se dedicavam muito. E essas pessoas tinham que ter 3 características. 3. Primeiro, elas jamais deveriam se aproximar de qualquer cadáver. Cadáver, um nazireu, uma pessoa que foi dedicada desde criança para ser um nazireu, que era o nome dado a esse segmento mais dedicado, não deveria se aproximar de um cadáver. Segundo, não deveria tomar vinho ou qualquer bebida forte. Terceiro, nunca deveria cortar o cabelo. Vocês podem imaginar que, no meu caso, eu nunca seria nazireu, confere? Por um dos elementos que está mais do que óbvio aqui posto. E aí, esses foram os três momentos. Os três requisitos. Os pais de Sansão toparam. E tem uma coisa belíssima no relato, que na hora que o anjo meio que estava indo embora, é feita a pergunta para ele, qual é o teu nome? E eu friso o fato de que a mãe de Sansão não tem nome, senão mulher. Qual é o teu nome? E o anjo, numa frase enigmática, diz, por que vocês querem saber o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Ora, o interessante é que depois que o anjo vai embora, o pai de Sansão diz, ai, meu Deus, a gente vai morrer, porque a gente viu Deus de perto. Naquela época, havia a percepção, a crença de que se eu visse Deus de perto, eu iria morrer. Isso foi o pai de Sansão. Adivinha o que a mãe de Sansão disse? E é pena que o texto não tem inflexão de voz, mas eu queria ouvir o tom de voz da mãe de Sansão, na hora que ouviu o pai dizer, a gente vai morrer porque a gente viu Deus de perto. Ela olhou para ele e disse assim, bom, deixa eu tentar colocar tom de voz. Meu amor, quem sabe, ursinho. Deixa eu te dizer uma coisa, pela lógica, se Deus quisesse nos matar, Ele já teria feito. E aí, dado que ao invés de morte, Ele veio anunciar que a gente vai ter um filho, óbvio que Deus não quer nos matar. Atenção maridos aqui, vocês já perceberam como muitas vezes, se não na maioria das vezes, as mulheres estão irritantemente certas? Vocês já perceberam que muitas vezes a mulher fala para a gente, diz, cara, deixa eu falar, pensa. E a coisa mais irritante para elas, não é meninas, é você falar uma coisa para a pessoa com quem você convive, para o provedor, para o sábio, para o macho alfa, e você está ali falando, e o macho alfa não consegue ouvir porque ele é o cara. Amém, meninas? E aí, sabe o que acontece? Ele sai e um amigo fala aquele troço. Ela está falando 20 anos essa parada, 20 anos. Aí ele chega em casa e diz assim, cara, alguém falou isso para mim, essa pessoa está certa. Vocês não têm vontade de fazer o que a mãe de Sansão fez com o pai de Sansão? Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Pois bem, Sansão nasce. Minha suposição. Sansão era aquele tipo de criança pintada. Olhos azuis, cabelão já desde o primeiro momento. Um cara forte, musculoso, tal. Começa a interagir. Sansão fica adulto. Logo, Sansão revela ter uma força sobrenatural, cara. Não só física, mas lendo a história de Sansão, dá-me a sensação de que Sansão era uma pessoa com muita energia. E às vezes eu já encontrei na vida pessoas que são ligadas no 220, já vi assim, pessoas energéticas, cara, assim, quase que eu diria um Red Bull ambulante. Conhece gente assim, uma pessoa assim com um grau de energia e tal, e não tem tempo ruim, e assim, e tem muita energia, e não é só energia física não, cara, é uma energia emocional, uma energia interna.
E me parece que também tem outras pessoas na existência que são assim meio low battery, sabe? Aquela coisa, bateria ali meio descarregada, e tudo assim. Conhece gente assim? Sansão era um cara energético, pá, o cara tá ali correndo. Sabe qual é o problema das pessoas energéticas? É que elas têm energia demais, cara. Elas têm energia demais para fazer tudo. E elas são o seguinte, cara, quando elas se apaixonam, meu amigo sai de baixo, porque elas se apaixonam mesmo. E sabe qual é o problema delas? Elas se apaixonam muitas vezes por diferentes objetos. Desculpa, gente, eu vou parar por aqui, porque isso não tem nada a ver com as pessoas que a gente conhece, confere? Ou com a gente mesmo, beleza? Cara, elas são muito energéticos. E Sansão era isso, cara energético, tal. Adivinha o que acontece? Tinha um lugar, uma cidade chamada Tímina. Eu fui fazer uma pesquisa histórica. Que cidade era essa? Tímina era um lugar dos vinhedos. Sabe vinícolas? Sabe os lugares das vinícolas? Aquelas vinícolas italianas maravilhosas, vinícola na Califórnia. Era o lugar do vinho. Adivinha para onde Sansão vai, cara? Ora, se ele era nazireu, e se um dos votos que foi feito por ele, ou para ele, era nunca se aproximar de vinho ou de bebida forte, é quase que o cara diz assim, ó, cara, você não pode tomar chopp. E ele vai para o barril 8.000, comemorar a festa de final de ano. Ou seja, ele vai para Tímina. Quando ele chega em Tímina, pelo que eu li historicamente, era um lugar glamuroso e tal, Sansão, bonito, musculoso, energético, vinho à vera. Só está faltando quem nessa história aí? Pô, está faltando uma mulher nessa parada. Sansão se apaixona por uma menina de Tímina. Volta para casa e diz para os pais que quer a menina a qualquer jeito. Os pais dizem assim, meu filho, pelo amor de Deus, tanta menina aqui, cara, perto de casa, tu vai se apaixonar logo por uma menina de Tímina? Eu quero e pronto. Esse é o problema das pessoas energéticas, cara. É muita energia. Sansão, então, um dia vai visitar a menina. E aqui aparece o primeiro sinal sobrenatural da sua força. Vem um leão em cima de Sansão. E, cara, eu corro com um cachorro pequeno, imagino com um leão no meu caminho. O leão vem. E Sansão é tomado pela força sobrenatural do Espírito de Deus, e o texto é pródigo em dizer que Sansão despedaça o leão, cara, com as suas próprias mãos. É assim a Bíblia, cara, ou a gente crê ou a gente não crê, por mais absurdo que pareça. Despedaçou o leão, tá lá, olhou, e Sansão vai, visita a menina, no retorno, semana depois, ele desvia do caminho para ver o que tinha acontecido com o leão. O cadáver, evidentemente, estava lá. Opa, vocês lembram dos 3? Vinho, nunca se aproximar de cadáver, ele volta. Na hora que ele olha o leão, tinha um favo de mel na cabeça da carcaça do leão. As abelhas fizeram. O que ele faz? Se aproxima, por favor, presta atenção nessa palavra, presta atenção, sem observar, ele se aproxima do leão, pega o favo de mel, come. Cara, e Sansão, bicho, esse cara, cadê? Ele chega em casa e dá o mel para os pais, e não fala de onde vem. Sabe o que é? Ele se aproxima do cadáver, quebra o voto, tira o doce da cabeça do leão e ainda traz os pais para a transgressão, sem avisar os pais. Minha fantasia. Oi, meu filho, de onde você trouxe esse mel? Mãe, passei ali, peguei de uma árvore. Vai lá, os pais comem um favo de mel. Tranquilo, ele vai. Sansão volta. Então, dessa vez, para casar com a menina. Sabe também qual é o problema das pessoas energéticas? Elas são tão energéticas, que quando elas pirraçam alguém, elas seguram a pirraça, não é verdade? Assim, ali, cara, assim, aquele negócio, é muita energia, Sansão chega, só que, eu só esqueci de dizer um detalhe. Sabe onde ficava Tímina? E sabe de que povo era a família da menina e a menina? Eram dos filisteus que escravizavam o povo de Sansão.
Ou seja, eles eram inimigos mortais. Eu fiquei hesitando de fazer essa comparação, mas quase que seria, assim, Sansão brasileiro namorar com a Argentina, confere? Ou seja, quase. E aí, quase, Sansão, os filisteus, que era um povo que dominava seus pais, seu povo, observa como Sansão, presta atenção, observa como Sansão é um cara absolutamente desatencioso. Ele se aproxima de cadáver, ele vai beber vinho, vai para uma terra onde ele não poderia ir, ele se apaixona por uma menina que faz parte do povo, inimigo dele, e tal, uma série. Ou ele era muito irresponsável, ou ele era um cara que pensava fora da caixa. Aí o que acontece? Vai lá, quando ele chega, naquela época, os casamentos duravam 7 dias. Meu amigo, isso quebra qualquer família, não é verdade? 7 de festa. Os casamentos duravam 7 dias. E você sabe o que acontecia? Os noivos sempre traziam os seus padrinhos. Sansão apareceu na área sem nenhum companheiro, sem nenhum padrinho. Sabe o que os filisteus fizeram? Já que você não tem padrinho, isso não aparece no texto, mas está nas entrelinhas, a gente vai te dar 30 homens. O que os filisteus fizeram? Esse cara é inimigo, se apaixona por uma menina da nossa terra, e sabe o que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, Sansão, você não vai ter 2 padrinhos, não. A gente vai botar 30 filisteus para te observar. E Sansão está com 30 caras. Lembra que eu prometi 30 peças de roupa para o Eliseu? Está ali. Sansão, então, chega pirracento do jeito que é. Olha e diz assim, quem sabe depois de dar uma 3ª, 4ª taça de vinho, porque lembra um detalhe, certo? Álcool em excesso dissolve o superego. Sabe o que é superego? É aquela parte da gente que diz, não dá essa risada que está ridícula. Não faz essa dancinha em cima da mesa. Álcool em excesso, meu parceiro. O que eu vou fazer? Dou uma dancinha, Sansão pela 3ª, 4ª fase. Está no território inimigo, cercado de inimigo, e simplesmente chega para os caras e diz assim, meu irmão, tem uma charada, um enigma para vocês. Qual é o enigma? Do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Agora você sabe, o leão é alguém que come. Saiu comida porque produziu, hipoteticamente, um favo de mel. E do forte, daquele que se espera sempre a força, a violência, saiu doçura. A charada é fantástica. Sabe o que acontece? O pessoal não conseguiu solucionar a charada. Atenção. Você sabe qual é o sentimento absolutamente posterior à frustração? Irritação. Todas as vezes que a gente se frustra, você pode saber que você vai ficar com raiva. Sansão bota uma charada para a galera. A galera não consegue matar a charada. E os caras começaram a morrer de raiva. Porque esse estrangeiro, esse inimigo, esse inferior, namora com a menina do nosso povo, traz uma charada, a gente não consegue matar isso, e ainda assim, esse cara está aqui tirando onda com a nossa cara. E meu amigo, eu e você sabemos, quando a gente está com raiva, a gente fere e a gente se fere. Meus filhos, quando eram pequenos, tinham a incrível habilidade de quebrar controles remotos, televisão. Era um negócio, assim, absolutamente, acho que era um dom. Eu me lembro um dia, que lá pelo 4º controle quebrado, eu tive um acesso de fúria, cara. E eu peguei o controle, eu joguei no chão, e eu pisei o controle no chão. Cara, quando a gente está com raiva, e o que é pior, né? O problema é quando você vai tendo que engolir a raiva, vai tendo que engolir. Esses caras tinham 7 dias de festa, Sansão tomando vinho, namorando a menina deles e ainda tirando onda. Ninguém mata a charada. Sabe o que os caras fizeram? Chegaram para ela e falaram assim, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você descobre essa charada, ou a gente mata teu pai e tua mãe. Aí o texto, de novo, bota tintas, eu diria, humanas e machistas, sob algum aspecto. E realistas, eu não sei, decido a vocês. Diz o texto que a mulher chegou para ele e falou assim, amor, qual é a solução da charada? Sansão olha para ela e diz assim, amor, eu não falei nem para o meu amigo íntimo, tu acha que eu vou falar para você? Sabe por que ela disse? Cara, por isso que eu creio na Bíblia. Sabe qual foi a frase dela? Você não me ama,
você não presta atenção a mim. Cara, diz o texto, que durante 7 dias, essa mulher, todos os dias, eu acho essa até uma coisa machista, ou realista, ou machista, ou realista, todos os dias bateu em cima dele. Cara, você não me ama, você não me ama. O que aconteceu depois de 7 dias, meu amigo? Sansão simplesmente falou, cara, está aqui a charada. E detalhe, quantas peças de roupa eu prometi ao meu amigo Eliseu? Sabe o que Sansão falou? Se vocês matarem as charadas, eu vou dar charada a vocês, eu vou dar 30 peças, 30 roupas de linho para vocês. Quando eu estava lendo esse texto, imediatamente me veio 30, sabe aqueles paletós todos assim, aquele terno branco de linho? Eu fiquei imaginando, cara, Sansão dando 30 ternos de linho para os caras. Na hora que os caras chegaram e disseram para Sansão, aqui está a charada, e aí, sabe o que eles disseram? Sansão, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? E aí Sansão, ao invés de responder, cara, vocês são brincadeira, e vocês foram lá e literalmente ameaçaram minha mulher. Sabe o que Sansão faz? E Sansão era poético, ele disse assim, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado a charada. Sansão teve um acesso de fúria tão grande, eu vou cumprir minha promessa, eu também vou cumprir a promessa de Eliseu. Sansão foi lá e matou 30 filisteus, tirou 30 roupas, festivais, e deu os caras. Não era isso que vocês queriam? Eu estou cumprindo a minha promessa. Gente, essa história, ela termina de uma maneira tão triste. Sabe por quê? Os filisteus, Sansão sai de lá, volta para casa, e eles entregam a mulher de Sansão para o seu padrinho. Esse é o problema das pessoas energéticas. Eu olhei isso aqui, capítulo 14, respirei e falei assim, deixa eu mergulhar no capítulo 15 para eu ver o que aconteceu na vida de Sansão. Sabe como é que abre o capítulo 15, mais ou menos? E Sansão se apaixonou por uma outra mulher. De um outro lugar. De um povo inimigo. A mesma coisa. Quando eu olho essa história de Sansão, quando eu olho esse pequeno enigma que ele trouxe, aquela aproximação do cadáver, eu tenho uma notícia absurdamente maravilhosa para dar a gente. Meus queridos e minhas queridas, a vida, ela dá voltas. A vida, ela retorna. A vida, ela tem um movimento circular. Sansão foi, matou um leão, e é impressionante como ele volta para o mesmo ponto. Vocês já ouviram aquela expressão, que aí, sei lá, eu gosto do som em português, déjà vu, não lembro? Parece que eu estou vivendo essa experiência toda de novo. Sansão vai e encontra um leão, e ele volta para o mesmo ponto onde ele matou o leão. A lição que eu tiro e digo para mim, para você, é que a vida, não só foi isso que aconteceu na vida de Sansão, isso acontece na nossa vida. A vida, ela dá círculos mesmo, ela volta mesmo, ela é circular. E você sabe qual é a beleza dessa notícia, a enorme beleza dessa notícia? E que essa notícia, que ela nos leve à gratidão. Posso te dizer uma coisa? Sabe aquela oportunidade que você perdeu? Sabe aquela amizade que foi embora? Sabe aquele casamento que se despedaçou? Sabe o trabalho que se desfez? Eu tenho uma notícia para dar para você. A vida é circular. Essa chance, essa oportunidade, isso volta para a gente. E isso deve encher a gente de profunda gratidão. E eu tenho absoluta convicção do meu coração que essa circularidade da existência, ela não é algo natural, ela foi criada por Deus. Assim como eu olho para ali e eu estou vendo o sol, que daqui um pouco mais, ele vai se pôr, e amanhã ele vai nascer no mesmo ponto, ele vai ter o seu ocaso no mesmo ponto, numa circularidade, numa sucessão de que vai me dando novas e novas e novas e novas e novas e novas oportunidades. Gente, é muita gratidão. É muita gratidão eu poder olhar e dizer, cara, eu posso começar de novo. E você sabe uma bênção da circularidade, da circularidade, da circularidade?
é que essa circularidade, ela zera as coisas na nossa vida, às vezes. Eu começo de novo, eu volto para o mesmo ponto. Agora, tem uma coisa absolutamente importante. Essa consciência de que a vida é circular, de que eu tenho novas chances, ela não pode roubar da gente a seguinte coisa. Sansão foi, voltou, ele não era mais a mesma pessoa. Disso eu tenho certeza. Porque o Sansão que foi, era um Sansão forte, o que volta era um Sansão sensível e poético. Tenho dúvida disso. Mas eu quero dizer uma coisa. Só pode aproveitar a circularidade da vida quem desenvolve uma coisa. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer, no nome de Jesus. Eu só posso aproveitar a circularidade da vida quem desenvolve um hábito maravilhoso. E esse hábito que eu vou descrever para você, como em nenhum momento da história, a gente, de fato, está vivendo um tempo onde esse hábito, ele cada vez mais é difícil de ser criado. Que hábito é esse? O hábito da observação. Eu só posso aproveitar a circularidade da vida se eu desenvolver um hábito contínuo de observação. Sabe por quê? Porque a segunda chance pode aparecer e eu não percebo. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Se eu não observo, muitas vezes, eu sequer sei onde eu me perdi. Eu me lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, que veio conversar comigo, e ela falou: pastor, eu não sei o que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos. Posso te dizer uma coisa? Eu costumo dividir a vida em blocos de 10 anos. Presta atenção na tua vida. Faz assim, dá uma olhada nos últimos 10 anos. A cada 10 anos, a vida parece, isso não é uma métrica precisa e dogmática, mas intuitiva e poeticamente, eu arrisco dizer que a cada 10 anos a vida dá suas voltas. Nessas voltas que a vida dá, se eu e você somos pessoas desatenciosas, a gente não aproveita a circularidade da existência. A gente não consegue aprender que ir para Tímina pode ser uma coisa perigosa. O grande problema de Sansão é que ele tinha força e energia demais e pouco poder de observação. Ele se aproxima de um cadáver e estava desatento, não sabia ou não tinha percebido que era um cadáver. Ele vai para Tímina e esquece que ali tinha um número grande de vinhais, de vinícolas, melhor dizendo, que poderia levá-lo a quebrar a sua regra. Ele não tinha observação, ele não era capaz de observar. Não tinha essa incrível e maravilhosa arte de observar. Mas observar o quê? Observar duas coisas. Primeiro, meu querido e minha querida, a gente precisa desenvolver a santa arte de observar a gente mesmo. Sabe por que a gente precisa observar a gente mesmo? Por uma razão muito simples. Porque observar os outros está muito fácil. Por favor, me ajuda com uma coisa. Eu estou vendo você, mas eu não estou me vendo agora. Eu não estou vendo o franzir da minha testa. Eu não estou vendo aqui as caras e bocas que eu tenho. Eu não percebo, muitas vezes, os meus maneirismos. Sabe o que é maneirismos? Eu estou aqui mexendo as mãos. Eu, como ser humano que sou, legítimo, caído, eu tenho uma couraça de defesa absurda que não me leva a observar a mim mesmo. Quando uma pessoa começa a colocar qualquer coisa perto de mim ou contra o meu ego, de imediato se escalam um time enorme dentro de mim de defesa ao que eu penso, de defesa ao que eu acho, de defesa ao que eu sou. Eu diria para vocês que o ato de observar a mim mesmo, o ato de se observar, é uma das coisas mais raras na nossa existência. A gente está observando os outros o tempo todo, a gente está observando a circunstância o tempo todo, mas a gente não está olhando para a gente. Esse ato de olhar para a gente é absolutamente raro para a nossa vida. E aí, a vida dá voltas, a gente se perde num bloco de 10 anos, aquela pessoa, eu vou te dar um dever de casa, e ele é duro. Se você está me dizendo que você se perdeu nos últimos 10 anos, eu vou te fazer uma proposta. E na semana que vem a gente conversa. Procura saber o ponto onde você se perdeu. Porque
Porque se eu sentasse com Sansão, eu diria: Sansão, onde você se perdeu, cara? Ele diria: no momento em que eu voltei e me aproximei de um cadáver. Ali eu posso ter me perdido. Mas para fazer isso, é necessário um grau de atenção e de observação fantástico. Tem um cara chamado Evagrio Póntico, que esse cara viveu no século IV, e esse cara viveu nos desertos. E ele passou 20 anos nos desertos. E a pergunta é: o que tem no deserto? Netflix? Canal? 200 canais? O que ele vai fazer durante 20 anos no deserto, na boa? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente começar a observar o mundo fora de si, as coisas além de si mesmo, e aí ele começa a observar a si mesmo. É uma pena que os seus escritos sejam enigmáticos o suficiente e que demanda um determinado grau de concentração para a gente entender o que ele quer dizer. Mas esse cara olhou para dentro de si durante 20 anos, e após observar os seus comportamentos, as suas emoções, ele veio com a tese de que nós somos habitados por demônios. Entendam, demônio não é demônio espiritual, é demônio, entidade. Não está falando nada disso. Ele estava falando que dentro de nós, o nosso mundo interior passa pensamentos, e pensamentos não são ideias abstratas, são forças sensitivas que cada vez que cruza dentro de nós, eles mobilizam todo o nosso ser. Todas as vezes que pensamentos estão cruzando, a gente sem perceber, esses pensamentos mobilizam o nosso corpo, mobilizam a nossa emoção. E esse cara começou a observar, e ele disse o seguinte: tem pelo menos 9 grandes pensamentos, 9 grandes forças dentro de nós, 9 grandes forças que todo ser humano tinha que tomar cuidado. E aí, ele dá um remédio. Ele diz: você sabe como é que a gente vence esses demônios? Observa. Observa em que lugar você está. Observa que pessoas instilam, excitam esses demônios. Observa, olha para você, olha para dentro, para e observa. Agora, querido, essa arte de observar a si mesmo, ela é uma arte que pode ajudar a gente a literalmente perceber quando a vida retorna para o mesmo ponto. E quando eu olho para dentro de mim, quando eu começo a conversa, me observando, eu tenho a possibilidade de mudar as relações. Eu só posso mudar as coisas se entrar nela comprometida a olhar para mim, a observar. Observa. Como, e aí eu vou concluindo, como, na sociedade que a gente está, como que observação pode ter algum grau de atração, se nós somos todos hoje absolutamente obcecados por coisas novas? Como a gente pode literalmente desenvolver a arte da observação, se o que a gente clama o tempo todo é por novidade? Talvez estejamos num momento da nossa história, onde a arte de observar a si mesmo seja a coisa mais difícil. E você sabe o que pode acontecer? A gente pode perder o primeiro círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo, mas quando a gente observa a gente mesmo, cara, abre-se a possibilidade da gente usufruir da circularidade da vida. Eu termino com uma ou duas coisas. Primeiro, te dizer o seguinte: a vida é linear, sim. Acontece 10 horas, 10 e 10, 10 e 10, 10 e 10. Atenção, leitores da Bíblia. Não é uma heresia. Mas você já ouviu falar que Jesus vai voltar? A gente está esperando um dia que os céus vão se abrir, uma trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, vai ter 1000 anos, não sei o que. De escola dominical sabe o que eu estou falando. Eis aqui uma tese. E se Jesus estiver voltando sempre, no abraço que me é dado? E se Jesus estiver voltando sempre, em eventos históricos
que mudam a trajetória da história humana. E se eu não ficar esperando o tempo todo um evento histórico que, não estou discutindo se acontecerá, esse não é o ponto. Será que, por entender a vida como linear o tempo todo, o que vem amanhã, o que vem amanhã, eu esqueço que esse negócio pode estar diante de mim, aqui e agora? Você já ouviu falar de uma coisa chamada sacralidade do presente momento? Essa coisa de você estar inteiro ali, e de você dizer assim, olha, não tem nada para além do que eu estou vivendo aqui agora. O melhor está por vir. Cara, como um dia eu disse essa frase, como essa frase me faz mal. O melhor está aqui e agora. Porque essa linearidade, eu estou sempre esperando alguma coisa. Cara, está aqui. A oportunidade está aqui. O momento está aqui. A vida é circular. Jesus voltará. Jesus já voltou. Ele está aqui. Aqui, aqui, aqui e agora. Termino puxando a brasa para a minha sardinha, para a nossa sardinha. Nos últimos 10 anos, eu tenho praticado um exercício com a ajuda de um grupo, de vários grupos. Hoje eu tenho a bênção de praticar isso com talvez quase 70 pessoas. Eu tenho praticado a arte do silêncio. Essa disciplina espiritual tem mudado o meu coração. Eu vou dizer um negócio para vocês. Ainda hoje pela manhã conversava com um grupo. A gente tem a proposta de tirar 5 minutos, um período de 5 minutos de silêncio. 5 minutos. E a orientação é, não luta contra o teu pensamento, não tenta controlá-lo, a orientação é, apenas observa a tua respiração. Nós estamos numa sociedade e somos descendentes de uma espiritualidade onde alguma coisa tem que acontecer, onde tem que ter alguma intervenção. A mais sábia, a mais incrível de todas as intervenções, foi simplesmente o ato de observar. Observa. E ao observar, você vai ver que a vida dá as suas voltas e as oportunidades aparecem de novo. Observa, observa, observa. Bem devagar, sem movimentos bruscos. Será que você podia ficar em pé só um instantinho? Mantém teus olhos fechados por um instante.
como gosto de te pedir, coloca a sua mão sobre o teu coração por um instante. Isso. Só que hoje eu vou silenciar. Observa. Esta semana que entra, eu queria ministrar sobre a tua vida, que se você vai de carro para o trabalho, eu queria ministrar sobre a tua vida que, durante o período que você vai dirigir, que você desligasse teu celular. Quero ministrar isso sobre a tua vida. E se você vai de carro para o trabalho, ou volta de carro, eu queria te desafiar e ministrar sobre a tua vida mais. Desliga o rádio. Aquela notícia, ela vai aparecer em outro momento, a gente está empanturrado o tempo todo. Infelizmente, a Globo News nunca desliga, não por ser Globo News, mas por nunca desligar. Desliga o rádio. Ao parar no sinal, olha a pessoa que está passando na tua frente. Observa essa pessoa. Dá uma olhada para o lado. Até porque parar no sinal no Rio de Janeiro merece atenção, não é verdade? Para o lado. Eu quero ministrar mais. Por favor, não resista ao que eu estou te dizendo. Se você não gosta do silêncio, talvez a gente não pode entender uma coisa que a gente não conhece. Queria ministrar sobre a minha e a tua vida durante essa semana. 5 minutos. Se quiser, marca no relógio, bota no teu celular. 5 minutos. Levanta. Não faz nenhuma coisa, não liga a televisão. Não pega teu celular para olhar as redes sociais. Senta quieta no lugar, marca 5 minutinhos no relógio. Ainda que você esteja sonolento ou sonolenta, não tem problema. E faz uma coisa, apenas observa a tua respiração por 5 minutos, mais nada do que isso. Eu queria ministrar mais uma coisa para você nessa semana. Mais. Observa as oportunidades que Deus está te dando de novo e me dando de novo. Deus criou a circularidade. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente não mudar para aproveitar as muitas mudanças e circularidades que a vida traz. Simplesmente, essa semana, observa isso. Faz isso todo dia. 5 minutos. E eu tenho uma notícia fantástica para você. Porém dura. Se eu e você não conseguirmos ficar por 5 minutos em silêncio, tem alguma coisa muito errada com a maneira que a gente está vivendo. Mas eu tenho uma notícia fantástica para você. Tenho uma notícia fantástica para você. Eu e você podemos fazer isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A você casal, você que mora com alguém, fala menos.
deixa o outro falar mais. E se os dois obedecerem esse conselho, vai ter silêncio, não é verdade? Fala menos, opina menos, escuta mais, abre-se mais. Eu ministro sobre a minha e a tua vida a santa coragem de dizer assim, não, pode ser que o outro tenha razão. Faz isso. Eu ministro sobre a minha e a tua vida essa semana no trabalho o seguinte, tira um dia para você almoçar sozinho. Talvez você já faça isso todo dia ou quase todo dia, mas sabe, para um pouquinho, sabe uma reunião que você vai ter, sabe uma coisa, para um pouco antes, diminui o ritmo, fala menos, treina teu corpo um pouco mais, tua alma um pouco mais para a serenidade, não para a adrenalina. E se as pessoas começarem a te chamar de esquisito, esquisita, lá dentro, no silêncio do teu coração, diz, aleluia, Senhor, que bom que está dando resultado. É isso mesmo. É isso mesmo. A vida é circular. Aleluia. A gente é grato. Mas, cuidado com os leões que aparecem na existência. Que pior, cuidado com o favo de mel que fica na carcaça dele. Observa. Tão somente observa e você vai ter cada vez mais a chance de começar de novo. Uma coisa final. Será que você pode dar em silêncio um abraço na pessoa que está do seu lado? Em silêncio. Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Amém. Coloca as suas mãos assim, ó. Que a maravilhosa presença de Deus, que não é só palavra, é também silêncio. Que a incrível sensibilidade de Jesus, o nosso Senhor, que observava, que mandou a gente observar os lírios do campo, que essa presença assim, incrível e serena do Espírito, substitua a energia da adrenalina pela produtividade que nasce da serenidade. Que a presença do Espírito nos faça saborear mais a vida, o momento presente. E meu querido e minha querida, por favor, escuta essa bênção. A vida é circular. A porta que se fechou, amanhã pode se abrir de novo. A janela pode se abrir. O não é a última palavra. A morte não é o ponto final. A vida que se renova todo dia, numa eterna circularidade, é ela que é a última palavra. Que seja assim, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Todos estão convidados para comer o bolo, não é isso, Célio? Não tem um bolo aí? Acho que